centros brasileiros, a quantidade de vendedores ambulantes nas ruas necessita um programa específico para o atendimento às necessidades sociais dessa comunidade que hoje está nas ruas e se prevê um lugar apropriado. Pode passar. Em relação à revitalização da frente marítima, que é o outro conjunto de investimentos que atenderia, então, a essa frente que hoje apresenta bastante vazios e realmente uma imagem de degradação, porque, inclusive, o caminho Niemeyer hoje não está plenamente integrado à cidade, até o nosso prefeito chama do escondidinho Niemeyer, né, o diagnóstico de que esse caminho Niemeyer, com aquelas arquiteturas simbólicas, não está plenamente integrado na trama urbana nem na cidade. Pode passar, Renato. Bom, a reurbanização da orla marítima, quer dizer, desde a ponta do Graguatá até a ponta da areia, 5,5 quilômetros de orla, também será renovado com decks, mirantes, uma ciclovia, os bicicletários, enfim, criando uma nova dinâmica também numa cidade que necessita estar conectada em toda a sua orla. Pode passar. A questão da mobilidade, como eu comentei antes, ela tem o ponto focal nessa estação, é uma estação intermodal que será construída aí, prevendo os novos fluxos com um veículo leve sobre trilhos, que nós estamos pensando entre Charitas e o centro. A ideia de um monotrilho que o governo do estado está também dirigindo aí como estudo alternativo à linha 3 do metrô, a ocorrência de um monotrilho que virá lá desde o Comperj até o centro de Niterói, na esplanada Araribóia, essa imagem do que seria a esplanada, e também a estação das barcas, o terminal rodoviário e mais os bicicletários e as pessoas que caminham e que poderão ter nessa esplanada um lugar de intermodalidade com essa estação de bastante interesse para o desenvolvimento do centro como um todo, né? Bom, a nova esplanada, então, a nova esplanada Araribóia, ela fica ali de frente da Avenida Amaral Peixoto, com a estação intermodal à direita, a estação das barcas, aqui no caso aparece ali à direita as barcas, e uma marina pública, e uma grande esplanada, que inclusive formaria um diálogo com a esplanada criada aqui na Praça 15. Pode passar. Essa imagem, então, da Marina para 150 embarcações. Pode passar. Também o projeto buscou atender as vocações do centro de Niterói, da área central, né, com não só o turismo, o lazer, mas o comércio de pescado, né? Hoje em Niterói as pessoas se dirigem ao centro de Niterói para comprar pescado no mercado. Então, tem vários pescadores, marisqueiros que aí atuam, e nossa ideia é criar uma vila de pescadores assim, que ficaria bastante interessante para atender não só o público, mas um setor econômico da cidade que é bastante importante. Pode passar. Bom, então, em resumo, o projeto prevê para essa frente marítima uma nova vila de pescadores, essa é uma imagem sintética das nossas atuações, a integração do caminho Niemeyer à cidade, o hub de transporte com a estação intermodal, a construção da esplanada Araribóia em frente à Avenida Amaral Peixoto, a construção da marina da cidade e um passeio marítimo que eu falei de 5,5 quilômetros em toda essa orla aqui, desde a Ponta da Areia, que está aqui junto à Vila dos Pescadores, até lá a área do MAC. Pode passar. Bom, essa é uma imagem, então, de como ficaria o projeto, olhando desde a Avenida Amaral Peixoto para o mar. Quer dizer, se descortinaria essa vista, né, integrando a cidade à sua orla. Pode passar. E mais uma imagem aqui de como ficaria essa esplanada, a relação da cidade com o mar ganharia um novo espaço de lazer, de contemplação, de intermodalidade. Pode passar. Seguimos? Você segue, Renato?
Essa segunda parte cabe ao Renato Barandier, subsecretário, que vai explicar especificamente como funciona, então, o modelo da operação urbana consorciada. Renato, por favor. Bom, boa noite a todos. Como a secretária Veriana acabou de apresentar, a gente tem um desafio bastante grande nessas intervenções que a área central de Niterói precisa e que merece receber. Como os senhores engenheiros sabem, a etapa talvez mais difícil, mais até do que a obra, seja a etapa de viabilização dessas intervenções. Como é que então se viabiliza? Como é que se torna fato todo esse conjunto de intervenções que são necessárias para a cidade e para a área central de Niterói? O modelo, então, que está sendo trabalhado é o de operação urbana consorciada. Está sendo discutido há alguns meses esse projeto de lei e que muda basicamente uma lógica bastante conhecida de todos nós. Tem o objetivo de captar recursos públicos que viabilizem financeiramente os investimentos necessários para essas obras na área central de Niterói. Antes de entrar exatamente no modelo da operação urbana consorciada, cabe uma reflexão sobre como funciona o modelo tradicional, né? Normalmente, quando o poder público investe na infraestrutura de uma área, essa área se valoriza para a ocupação. Atraídas pela valorização, novas edificações vão surgindo na área. E quando o município, e o caso de Niterói é um desses casos, que há uma cobrança de contrapartida, como o solo criado, mais recentemente conhecido como outorga onerosa do direito de construir, esses recursos voltam somente depois dos investimentos, e esses recursos só vêm depois da ocupação da área, e nunca vem na mesma escala do investimento realizado pelo poder público. Investe-se centenas de milhões de reais para se obter algumas dezenas de volta, né? Como é que, então, o modelo de operação urbana consorciada consegue mudar essa lógica? Por meio da alienação desse potencial adicional de construção via certificados do CEPAC, o poder público, então, consegue antecipar recursos privados dos investidores que acreditam na valorização dessa área para investimentos públicos, para investimentos em espaços de uso público. O CEPAC, o projeto de lei, define um potencial básico da área e tudo que os proprietários quiserem edificar além do potencial básico e dentro do limite máximo estabelecido pela lei, tem que ser construído via CEPAC. Ou seja, há uma cobrança de CEPAC para se construir além do potencial básico. A vantagem desse modelo é que há a garantia, tanto para os investidores quanto para o poder público, de que haverá recursos e de que esses recursos serão obrigatoriamente investidos para o sucesso da operação urbana. Bom, e de que forma que esses objetivos são alcançados? O Estatuto da Cidade, que foi o que instrumentalizou a operação urbana consorciada, diz que ela deve ser objeto de uma lei específica, por isso que há essa tramitação hoje acontecendo em Niterói, e que essa lei deve conter no mínimo alguns itens, quais sejam. O primeiro deles, delimitar um perímetro de abrangência. No nosso caso, esse perímetro abrange 5 bairros completos: Centro, São Domingos, Gragoatá, Boa Viagem e Morro do Estado, e 2 bairros parcialmente, Ponta da Areia e São Lourenço. A população que reside hoje nessa área é de aproximadamente 40 mil habitantes. O segundo elemento que deve constar na lei é o programa básico de ocupação na área. Esse programa se reflete na forma de parâmetros urbanísticos, ou seja, os parâmetros de ocupação da área. Esse modelo modifica alguns conceitos em relação à legislação vigente atualmente, que é o plano urbanístico das praias da Bahia. Hoje, o potencial construtivo é dado basicamente por 2 parâmetros: a taxa de ocupação, que todos conhecem, e o gabarito. Nesse modelo, quanto maior o gabarito, maior é o adensamento que está se prevendo para essa região. O projeto de lei da operação urbana consorciada cria o coeficiente de adensamento, até para poder definir o básico e o máximo. Nesse modelo de coeficiente, o potencial de adensamento de uma área varia com o tamanho dos lotes, não mais pelo simples gabarito. Esse é o mapa dos coeficientes, consta no projeto de lei. Esse projeto de lei, embora o PUR,
a legislação anterior não previsse estoques de construção, é perfeitamente possível identificar, fazer um levantamento do potencial que essa região possui. Levantando todos os lotes passíveis de reedificação, ou seja, aqueles que não têm preservação, não são tombados, não são áreas verdes ou que tenham menos de 3 pavimentos, aplicando-se os parâmetros do PURS, chega-se então a um potencial de adensamento de 2.150.000 metros quadrados para essa área. O que o projeto de lei da operação urbana consorciada propõe é um estoque objetivo de 1.200.000 metros quadrados ao longo de 20 anos. Isso é possível pela delimitação por subsetor dos estoques de potencial. 950.000 metros quadrados são de potencial adicional, ou seja, são esses 950.000 metros quadrados que vão pagar todas as obras, vão viabilizar a implementação dessa operação urbana consorciada. Os outros 250.000 constituem o estoque de potencial básico, ou seja, aquele do direito do proprietário. A soma deles, 1.200.000 metros quadrados. A limitação de estoque ela é favorável porque, sem ela, todos os lotes que foram citados poderiam ser reedificados. Delimitando estoques por subsetores, a gente consegue fazer um controle do adensamento por toda a região, de forma equilibrada. Ou seja, o que se ganha então com essa nova forma? O que se era permitido construir eram aproximadamente 570 edifícios, esses que estão sendo vistos em vermelho. Com a operação urbana, se tem a necessidade de se edificar muito menos para se conseguir muito mais. A lei de operação urbana também traz alguns dispositivos inovadores. O primeiro deles é essa redução, que é inédita no país, do potencial de construção para fazer uma operação urbana consorciada. A segunda é a garantia em lei do uso do solo misto, com proporção equilibrada entre os usos residenciais e não residenciais. Isso também é inédito no país. Incentivos ao comércio local. Número máximo de vagas de garagem. Dispensa de vagas para aqueles usos não residenciais que se localizem perto de transporte. E número mínimo de vagas de bicicletário nas edificações. Como a secretária colocou, investimentos de transporte serão feitos. Mas o que torna esse projeto um dos maiores projetos de mobilidade da história do país é o fato de ter o uso do solo combinado com investimento nos sistemas de transporte. Esse é um dos maiores projetos de mobilidade urbana da história do Brasil e um dos maiores da América Latina. Além disso, algumas futuras regulamentações estão previstas, como certificação verde, como acontece já na cidade do Rio, ordenamento da publicidade que se revela nos espaços públicos e controle dos usos também nos corredores culturais. Continuando, nas exigências do Estatuto da Cidade, ele também obriga a estabelecer o estabelecimento de um programa de atendimento econômico, social para a população afetada pela operação urbana. Esses impactos foram identificados no EIV e as medidas constam no EIV. Também constam no projeto de lei. E é muito importante ressaltar que não haverá remoções no projeto de operação urbana consorciada. Esse talvez seja o maior benefício para a população afetada pela operação urbana. Quarto, determinar as finalidades dessa operação. Essa operação urbana tem por finalidade promover a reestruturação urbana por meio da ampliação e requalificação dos espaços de uso público. Como foi mencionado, os 950.000 metros quadrados de CEPAC vão viabilizar a requalificação dos 60 quilômetros de espaços públicos. Esses espaços somam 1.600.000 metros quadrados, que se a gente levar em consideração que são 3.800.000 de área de abrangência total, é um peso de intervenções muito significativo. Tudo pago, viabilizado via CEPAC. Além disso, implantação de imobiliário, criação de 20.000 empregos diretos e indiretos durante essa fase de implantação e a conservação e a manutenção por até 20 anos. Isso também dentro dos CEPACs. Isso não haverá criação de taxas extras para conservação e manutenção dessa região. O Estatuto da Cidade também obriga a realização de um estudo prévio de impacto de vizinhança. Esse estudo prévio de impacto de vizinhança consta no projeto de lei e ele foi aprovado em agosto de 2013. Esse EIV aprovado agora consta no projeto de lei da operação urbana. Número 6, a contrapartida a ser exigida dos proprietários, os usuários permanentes e investidores privados em função da utilização desses benefícios todos que estão sendo previstos pela operação urbana. No caso, o CEPAC é a contrapartida.
É uma contrapartida dos investidores para poder se beneficiar de todos esses conjuntos de investimentos. Em sétimo lugar, o Estatuto da Cidade também obriga a prever a forma de controle da operação, com obrigatoriamente representação da sociedade civil. Também está no projeto de lei que fica instituído o Conselho Consultivo dessa operação urbana consorciada. É um conselho que acompanha e tem que gerar relatórios trimestrais de prestação de contas, tanto do andamento dos CEPACs como do andamento das intervenções. E ele tem representação da sociedade civil. E, por fim, delimitar, tem a natureza também dos incentivos a serem concedidos aos proprietários, usuários, permanentes, investidores. Isso consta lá na forma de incentivos quanto ao parcelamento, dependendo do tamanho do lote que for remembrado, ele ganha incentivos na forma de potencial adicional de construção. E agora sim, por fim, utilizar todos os recursos arrecadados na área de abrangência estabelecida por essa lei. É para isso que tem essa delimitação de 3,8 milhões de metros quadrados, e é por isso que também isso gera muita dúvida em Niterói do porquê do perímetro estar passando por dentro d'água. Muitos levantam as possibilidades de que está sendo autorizado um suposto aterro de toda a Baía de Guanabara até esse limite. Essa lei não tem competência para autorizar aterro, ela tem competência para autorizar uma operação urbana consorciada. E como diz o Estatuto da Cidade, todos os recursos têm que ser investidos dentro desse perímetro. Portanto, se a gente tem alguma pretensão de colocar investimentos dentro dessa pequena enseada, ela tem que estar prevista dentro da área de abrangência. Caso contrário, não é possível verificar nem estação de transporte intermodal, nem esplanada Araribóia, muito menos a marina da cidade. É isso. Obrigado. Bom, dando prosseguimento, vamos constituir a mesa aqui, convidando o senhor prefeito. Por gentileza, prefeito. Senhora secretária, senhor subsecretário, o nosso diretor da DTE de Urbanismo, por gentileza. Presidente da CAL, se quiser sentar aqui na mesa conosco, nos honrar com a sua presença. Passar a palavra, então, aqui para o prefeito. Bem, boa noite a todos os amigos, amigas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria me desculpar pelo atraso. Cheguei ainda há pouco de Brasília, de uma agenda ontem e hoje em Brasília, e, de fato, não foi possível chegar pontualmente no horário marcado. De qualquer forma, 30 minutos para político é quase que no horário marcado, né? Quase que pontual, né? Mas eu queria agradecer aqui ao meu amigo Francis, nosso presidente do Clube de Engenharia,